Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Helenice Lisboa, sou professora da Rede Municipal de Educação de São Paulo, trabalho já há bastante tempo por lá e sou coordenadora pedagógica com muito orgulho aqui do Cursão Santa Rita. Estava com saudade de falar com vocês, saudade da gente conversar, da gente se ver um pouco. Muito bom, inclusive agora num cenário de boas notícias, né? Num cenário muito positivo para a gente. E aí é um prazer muito grande, lógico, né? Poder estar aqui, para a gente se comunicar, para a gente conversar. Hoje nós vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouco do assunto do momento, né? Que assunto do momento que é esse? É a nossa querida Prefeitura de São Paulo manifestando aí a sua participação na Prova Nacional Docente. Então, a gente tem um assunto que está em todas como é que falam? Reuniões pedagógicas, em todas as rodas pedagógicas, em todas as conversas pedagógicas, a gente tem esse assunto aí como sendo o assunto do momento. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo ela vem manifestar, né, a sua adesão à prova nacional. A gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre o que isso significa na prática. Muita gente perguntando, muita gente querendo entender o que muda, ou se muda alguma coisa para nós. Nós vamos conversar exatamente sobre isso, tentar tirar aqui as dúvidas de vocês, tentar sanar aqui aquelas dificuldades que estão aparecendo nesse momento, para a gente ficar totalmente inteirado, totalmente inteirada do que se passa nessa situação do novo formato, vou chamar assim, o novo formato de concursos da Prefeitura de São Paulo, né, que é um dos concursos mais concorridos, é um dos cursos que a gente tem mais procurados, e aí, claro, a gente precisa conversar com vocês para que todo mundo pegue a informação do jeito mais correto, do jeito mais limpo, mais transparente, para a gente fazer tudo certinho, né? Se preparar agora na direção que os indicativos nos colocam nesse momento tão importante, que é uma mudança, né, na proposta das avaliações que a prefeitura vai fazer, do seu processo seletivo para o seu quadro de funcionários. Então, a gente está caminhando agora para uma direção muito diferente, não é só um pouco, muito diferente do que estávamos acostumados com os concursos da Prefeitura de São Paulo. Mas antes da gente aprofundar a Prefeitura de São Paulo, vamos entender um pouquinho o que quer dizer essa quantidade de informações aí que estão circulando já há alguns dias, né? Primeiro de tudo, o que é a Prova Nacional Docente? Essa sigla vai ficar aqui, ó, muito familiar para nós. PND, Prova Nacional Docente. O que quer dizer isso, Helenice? A Prova Nacional Docente faz parte de um programa federal, tá? Esse programa que está escrito aí para vocês, ó, Mais Professores para o Brasil. Esse programa Mais Professores para o Brasil é um programa federal, ou seja, vai abranger todo o território nacional, e ele faz parte de um pacote de incentivos, de estímulos para a educação brasileira, com foco específico aí nos docentes, tá? Então, você sabe que existem vários programas federais, várias propostas, várias políticas públicas para diferentes áreas. E dessa vez, dentro do Mais Professores para o Brasil, a gente tem, então, um conjunto, né, um programa específico pensado para melhoria, para avanço, né, da parte da educação, com foco exclusivamente agora nos profissionais que atuam na educação. Esse programa de incentivo, ele é composto por 5 eixos, tá? São 5 eixos dentro de um programa federal. Tudo bem? Que eixos são esses? A gente tem o eixo seleção, a gente tem o eixo atratividade, a gente tem o eixo alocação, o eixo formação e o eixo valorização. O que quer dizer cada um? O seleção, lógico, está falando aí deste processo seletivo dos profissionais.
tá? Buscando aí selecionar profissionais cada vez mais qualificados para atuação na prefeitura, no município, no estado e na federação. Por que eu estou falando de todas essas instâncias? Porque, como eu disse, a gente está falando aqui de um programa que é nacional. Esse programa nacional, então, ele tem aí subsídios para todas as áreas, tá? Então, para o federal, para o municipal e para o estadual também. Todo mundo vai fazer igual, do mesmo jeito? Já já eu explico sobre isso, tá bom? Na parte da seleção, então, é especificamente falando desse processo de seleção, dos concursos, das provas, como é que isso vai acontecer. Na parte da atratividade, o governo federal lançou um programa chamado Pé de Meia Licenciaturas, que é nada mais nada menos do que uma ampliação daquele programa Pé de Meia que tem no ensino médio. Essa ampliação do Pé de Meia significa o quê? Se aquele estudante que estava lá no ensino médio, que já recebia o Pé de Meia, ingressar na faculdade, ele também vai ser beneficiado com bolsas de incentivo para que ele continue a escolarização, que ele continue o seu processo de formação, tá? Também temos o projeto, o eixo de alocação, que é a Bolsa Mais Professores. O que quer dizer isso, essa alocação? É um programa também federal, onde os professores que trabalham nos lugares mais distantes, com um difícil acesso, em regiões onde não há tanta demanda de profissionais. Então, quem aceitar, quem ficar trabalhando nessas regiões, também vai receber um incentivo em dinheiro a mais, um acréscimo no seu salário, pelo fato de estar numa região de difícil acesso, numa região onde não há tanta disponibilidade de profissionais. Tá bom? Existe também agora o eixo formação, que fala da formação continuada dos profissionais que estão no serviço público de educação. Então, cursos, formações, palestras, seminários, eventos que vão aí aprimorar os conhecimentos, que vão atualizar esses profissionais. E o último eixo é a valorização, que fala de valorizar a carreira, né? Trazer benefícios para os profissionais da educação. Exemplo disso são parcerias que são firmadas, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que favorecem aí os profissionais da educação, com juros, por exemplo, no empréstimo, os juros mais baixos, com taxas de financiamento mais baixas. Então, a gente tem aí um programa de valorização da carreira da educação, tá? Esses 5 eixos fazem parte, então, do nosso querido programa Mais Professores para o Brasil. Então, esses 5 eixos compõem um programa federal, tá? Que está disponível aí para todo o território nacional. O que nos interessa na nossa conversa de hoje? São os 5 eixos? Não. O que nos interessa, a menina dos nossos olhos, é claro, né? É o primeiro eixo, esse eixo que fala da seleção dos profissionais. É isso que impacta diretamente na nossa realidade aqui, de quem está interessado na prova do município de São Paulo, para quem quer prestar o concurso para o município de São Paulo. O que é que acontece, então? Esse processo de seleção vai acontecer através da prova nacional docente. A nossa querida PND, que eu falei que a gente vai se familiarizar demais com essa sigla daqui para frente, tá? A PND, Prova Nacional Docente, não vamos esquecer disso, tá bom? A PND representa um marco significativo nessas políticas de seleção, tá? Como é que ela está sendo popularmente chamada? Popularmente está sendo chamada de Enem dos Professores. O Enem dos Professores vai acontecer. Esse ano vamos ter a primeira edição do Enem dos Professores. Por quê? Porque é uma seleção nacional. Vocês viram que recentemente a gente teve o Concurso Nacional Unificado, CNU, onde nacionalmente foi publicado um edital onde várias carreiras de várias áreas e de várias localidades do Brasil foram alvo para que a gente se candidatasse, fizesse a prova e pudesse escolher aí uma área de atuação dos mais diferentes campos de atuação.
Agora, é um exemplo ou um recorte do CNU? Porque o CNU teve muitas complicações, ainda foi a primeira vez, muita coisa ainda para ser aprimorada. O que se pensou agora, então? Vamos fazer um só para a educação. Então, a gente já isola as outras áreas, só para a seleção de profissionais da educação, tá bom? Que seleção é essa? Como que isso vai acontecer? Vai acontecer através dessa bonita aí, ó, a Prova Nacional Docente, tá bom? Por isso está sendo chamado de Enem dos professores, porque só quem é da carreira, só quem é da educação, só quem tem licenciatura vai poder fazer essa prova. Esse ano, 2025, é o primeiro ano que vai acontecer. Então, claro, a gente sabe, já prevê aí, né, que vão acontecer dificuldades, vão acontecer coisas que não estão previstas, enfim. Mas a primeira edição já está aí, com data, com cronograma, com tudo certinho, tá bom? Então, nós vamos, hoje, entender um pouco o que isso impacta para nós aqui, que estamos interessados, então, nessa prova do município de São Paulo, que a gente, na Central do Santa Rita, responde todo dia, alguém pergunta se já tem o concurso, se já tem o edital, como que vai ser, se está autorizado, se não está autorizado o concurso, tá? E agora que a gente tem certeza que a Prefeitura de São Paulo aderiu à Prova Nacional Docente, então a gente não vai mais observar só a documentação de São Paulo, a gente tem que acompanhar também as publicações federais. Por quê? Porque as publicações federais vão trazer muitas informações sobre o que vai acontecer aqui em São Paulo, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que anotar aí para não esquecer, o processo seletivo vai acontecer através dessa Prova Nacional Docente, que nada mais é do que uma prova unificada para todos os entes federados do Brasil, tá? Então, todos os estados e municípios do Brasil poderão fazer essa prova. Ela vai acontecer de forma descentralizada. Você não tem que viajar, sair da sua cidade para prestar a prova, tá bom? Então, isso também é um ponto bastante importante, porque até então é assim, eu quero prestar um concurso para o município de São Paulo, eu vou ter que, se eu não moro em São Paulo, eu vou ter que viajar para São Paulo prestar a prova lá, tá? Sendo uma prova nacional, eu posso estar morando no Rio de Janeiro, mas eu quero tentar uma vaga para São Paulo. Eu posso estar lá, fazer a prova lá e ser selecionada todo o tempo estando lá, para depois eu ingressar e começar a trabalhar no município, no estado que eu desejo, tá bom? Então, a PND vai ser a primeira vez que vai ser aplicada, tá? Mas ela já tem uma intenção de ser anual. Então, todos os anos, nós vamos ter ali, assim como tem o Enem, todo ano, tem a data, o cronograma, inscrição, aplicação, prova, resultado. É a mesma lógica, só que agora para os professores. Então, a Prova Nacional Docente já veio publicada numa portaria do MEC, tá? Essa portaria é de fevereiro desse ano, ela vem regulamentar e dizer que a prova nacional vai acontecer anualmente no Brasil. Tá, mas e aí, São Paulo, onde que fica nessa história toda? Como é que isso acontece, Denise? Vamos entender melhor isso daí. Como que é que a gente faz a ponte entre essas duas coisas? Primeiro, a gente tem que entender que essa PND, então, ela vai apoiar os estados e os municípios, tá? Todos os entes federativos que quiserem, outra informação importante, que quiserem, vão poder aderir à prova nacional docente. Então, existe um momento em que isso fica aberto para adesão das pessoas, tá? Então, a gente pretende entender que não é, São Paulo vai porque vai. Não, São Paulo já manifestou esse interesse, já oficializou que quer e que vai participar da prova nacional. Outro estado que também já se manifestou é a Bahia. Bahia também já confirmou que vai participar da PND. Então, percebe? Estados e municípios manifestam ou não o seu interesse. É uma adesão voluntária. Não é obrigado que todo mundo vá usar a PND como parte de um processo seletivo. A PND ela é uma prova de conhecimentos
pedagógicos, porque agora a gente está falando de uma avaliação docente, tá? A PND, então, ela é um ENAD. Vocês lembram quando vocês fizeram a faculdade? Não sei se todo mundo aqui pegou a fase do ENAD, tá? Quando a gente fez a faculdade, a gente tinha que passar pelo ENAD, ou no início ou no término do nosso curso, da pedagogia ou das licenciaturas de áreas específicas. A gente tinha que passar pelo ENAD, que é uma avaliação do ensino superior, das licenciaturas, tá? A PND vai seguir exatamente a matriz do ENAD. Isso também anota, tá bom? Porque isso é uma dica muito importante. Logo, os conteúdos que a gente vai estudar, a base de estudos para a prova já mudou totalmente. Vocês lembram que para quem vai prestar o concurso de São Paulo, é uma densidade de conteúdos. A gente tem todo o currículo da cidade, a gente tem toda a proposta pedagógica da cidade de São Paulo, que é extensa, é densa e é muito bem elaborada, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, agora, uma grande novidade. Por quê? Porque eu vou ter uma prova nacional na primeira fase do concurso de São Paulo, tá? E aí, essa prova nacional não vai ter conteúdos específicos de São Paulo, gente. Essa prova nacional vai ter conteúdos gerais, baseados no ENAD. Então, vai ser muito parecido com o ENAD. Você quer começar a estudar? Você quer começar a se preparar? Você vai pegar toda a proposta curricular de São Paulo por enquanto e vai guardar, deixa ali bonitinho, que você vai precisar dela, mas não agora. E você vai lá começar a procurar as provas anteriores do ENAD. Tá? A gente teve ENAD 2017, a gente teve ENAD 2021, 2024. Esses 3 últimos, principalmente, a gente tem que buscar essas provas, começar a baixar elas e começar a responder essas questões. Quando você faz isso, você já vai estar muito mais perto do modelo da PND, tá? Então, já tem uma dica de ouro aí para vocês, tá bom? A PND, ela não é uma certificação, não é, por exemplo, assim, para eu ter um cadastro de professor, não. Ela é uma avaliação para selecionar as pessoas para estados e municípios. É como se o governo federal estivesse ajudando nesse processo de seleção, que cada estado e cada município faz quando abre um edital de concurso. É como se a gente estivesse trazendo toda a primeira parte para ser única, igual para todo mundo, tá? Então, olha esse último ponto que está escrito aí, ó. As redes têm autonomia para usar os resultados classificatório, eliminatório ou complementar a prova prática, tá? Isso aí é muito importante para a gente, tá bom? Vamos trazer de novo para a realidade de São Paulo. Então, abriu lá o edital de cadastramento. Estados e municípios têm até o dia 17 de abril ainda para manifestar se querem ou não participar da prova nacional docente. São Paulo já foi lá agora em março, no comecinho do mês, e já disse, eu quero participar. Então, São Paulo já aderiu à prova nacional docente. O que significa que ele vai poder usar os resultados de uma maneira classificatória, de uma maneira eliminatória ou complementar a uma prova prática. O próprio MEC já deixa em aberto qual é a forma que cada estado e cada município vai poder utilizar a prova nacional docente. No caso de São Paulo, o secretário de Educação, Fernando Padula, ele já mencionou, tá, já divulgou oficialmente que São Paulo vai utilizar a PND como parte da primeira etapa do seu processo de seleção. Então, a gente já entendeu que nós vamos ter 2 momentos na prova de São Paulo, assim como essa de 2023. Vocês se lembram, quem é concurseiro aí, quem já está nessa trajetória já há algum tempo, se lembra que na prova de 2023 nós já tivemos 2 momentos, tá? Primeiro momento, prova escrita, objetiva, discursiva. E no segundo momento, uma prova prática, onde os candidatos iam até um local pré-determinado pela banca
e gravavam, né, compareciam lá para gravar uma simulação de uma aula prática. Então, São Paulo já fez no último concurso uma inovação. E agora o que o secretário garante para a gente é: essa primeira fase vai ser a PND. A segunda fase vai ser a parte prática. Continuamos, então, com esse modelo de parte teórica e parte prática. Só que o que muda é que a parte teórica vai ser ministrada aí pelo governo federal, tá bom? Então, vai mudar tudo que você estuda para a parte teórica. Tudo que você desenhou aí como anotações, como registros, da parte teórica da Prefeitura de São Paulo, você vai guardar. Você agora volta e direciona o seu olhar para os conteúdos que costumam cair no ENAD, tá bom? Então, a gente já tem aqui uma informação também já oficializada, que é o quê? A Prefeitura de São Paulo, quando ela adere ao... Peraí que meus slides estão pulando aqui sozinhos. Vamos aqui. Pronto. Quando a Prefeitura de São Paulo adere a este formato, a gente tem, então, um primeiro conteúdo. Peraí. Ele não está querendo me obedecer. Ficou. Pronto. Um conteúdo, então, unificado, vai falar da base do ENAD, a gente vai buscar essas provas, a gente vai buscar essa matriz curricular, a gente vai buscar as competências e as habilidades que o ENAD avalia nas pessoas. Então, muito importante começar os estudos, já vamos direcionar isso desde já, tá? Porque eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a gente já tem um cronograma de tudo isso que vai acontecer, tá bom? Não é uma coisa, tá longe, ano que vem. Não, é já, bem já, vocês vão ver, tá? Quem aplica isso, você sabe que quando a prova tem um edital no município, no estado, independente do lugar, existe uma banca, né? E quem aplica o ENAD e quem vai aplicar a PND é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, tá bom? Então, ele que vai elaborar as provas, ele que vai elaborar as questões, por isso a importância de você já estudar as versões anteriores do ENAD. Você já vai estar muito mais perto da linguagem, dos termos, da forma de perguntar, tá bom? Muita atenção nisso também. Então, a gente já sabe que a primeira etapa do concurso vai ser PND, feita, elaborada e aplicada pelo INEP, tá bom? Isso também é bastante importante, isso também já diz muita coisa, né? Sempre falo isso. Quando a gente conhece a banca, a gente já tem muitas informações aí para ficar atento. Qual é o cronograma que eu estava comentando com vocês agora, pô? Cronograma de aplicação da PND 2025, tá? Ano de implementação, primeiro ano que isso vai acontecer. Vamos ficar muito atentos, porque tudo é informação, tudo é muito útil nesse momento. Então, do dia 12 de fevereiro, que foi o dia que foi publicada a portaria 96 do MEC, até o dia 17 de abril, os estados e os municípios vão poder aderir à prova nacional docente. Volto aqui de novo. São Paulo já fez, já manifestou sua adesão, já é uma certeza. São Paulo, Bahia também já é uma certeza, tá bom? Vamos aguardar os outros estados e os outros municípios. Quanto mais estados, quanto mais municípios aderirem, mais possibilidades você tem de prestar a prova e até, de repente, mudar de estado, mudar de município, morar em outro lugar, tá? Isso é um ponto muito importante para a gente pensar, né? Você pode prestar a prova aqui, de onde você mora, e conseguir uma classificação para outro lugar que você tem o desejo, sem precisar viajar para lá para fazer uma prova. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Outro ponto importante, quem pode fazer essa prova? Quem pode participar desta prova? Todo mundo que já concluiu a licenciatura, tá? Concluiu a pedagogia, concluiu alguma licenciatura, vai poder se inscrever na PND. E, por consequência, né, todo mundo que está no último ano da pedagogia ou da sua licenciatura tem que fazer o ENAD, então vai fazer a PND, vai aproveitar essa nota da PND, se quiser, né, para algum dos editais, para algum concurso. Já a pessoa está terminando a sua faculdade,
e você já consegue ingressar no cargo público fazendo a prova que você já teria que fazer mesmo no seu curso. Então é muito bacana essa possibilidade, abre muito campo de atuação, de trabalho, né? Mercado de trabalho para as pessoas, inclusive para quem está se formando agora. Então, até dia 17 de abril, vamos ficar de olho quais são os estados, quais são os municípios que vão aderir, além de São Paulo e Bahia, tá? A gente vai ter uma lista depois, publicada pelo MEC, né, dizendo quem aderiu, quais são as quantidades de vagas para cada estado, para cada município, tá? Do dia 1º de março até o dia 25 de junho, 1º de março, esse que a gente está mesmo, já está quase acabando aí, né? Até o dia 25 de junho, a gente tem o período para que os estados e os municípios cadastrem os seus editais. Então, São Paulo já disse, sim, vou participar. Agora, ele tem até o dia 25 de junho para colocar o edital dentro da plataforma do MEC, que é o CIMEC, é o sistema, tá? Então, a gente já sabe que vai ter que sair um edital aí, porque tem até o dia 25 de junho para colocar esse edital lá na plataforma do MEC e explicar nesse edital como será utilizada a PND. A PND vai ser utilizada como única forma de avaliação. Não, vai ser o conjunto entre a PND e uma prova prática que vão compor a nota desse candidato que quer trabalhar na Prefeitura de São Paulo. A gente já sabe dessa informação porque o secretário de Educação já manifestou. Então, a gente sabe que a primeira parte vai ser PND, mas que tem uma segunda parte no concurso de São Paulo. Já está dito isso. Tá bom? Então, nós vamos aguardar aí ansiosamente até esse dia 30 de junho, quando os estados e os municípios, quando São Paulo, mais especificamente falando, vai ter que apresentar aí, cadastrar aí o seu edital para a avaliação para a PND desse ano, tá? Do dia 30 de junho até o dia 11 de julho, período curto, hein? Vamos prestar atenção aqui em datas, pega o seu calendário e já vai marcando isso aí. Do dia 30 de junho ao dia 11 de julho, as inscrições para PND acontecem. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu quero prestar para a Bahia, eu quero me candidatar a uma vaga lá. Eu já sei que a Bahia está participando, eu já sei que a Bahia já abriu o seu edital. Então, eu posso me inscrever do dia 30 ao dia 11. O que a gente não sabe ainda é se eu posso me inscrever para mais de um estado, para mais de um município. Já que a prova é nacional, eu posso indicar mais do que um na minha inscrição. Esses detalhes a gente vai ter que aguardar o edital oficial sair, com os detalhes de cada estado, de cada município, para a gente entender melhor quais são as condições dessas inscrições, tá? Então, a gente já tem aqui, então, agora, a nossa avaliação com data para acontecer. Na primeira publicação do MEC, eles afirmaram que essa publicação, a aplicação dessa prova seria em novembro, mas depois de muita conversa, de muito diálogo, essa aplicação veio para outubro, ou seja, diminuiu mais aí o prazo de estudos. Então, a gente se inscreve no mês de final de junho até o dia 11 de julho, sabendo que a prova vai acontecer em outubro, tá bom? E por que em outubro? Porque em dezembro eles já querem entregar os resultados da prova, tá? Então, ou seja, todo esse processo vai acontecer dentro do ano de 2025, inclusive o resultado. Então, quais são as etapas? Primeiro de tudo, a adesão. Aí os estados e os municípios vão responder um questionário, vão colocar as suas informações lá na plataforma do MEC, vão cadastrar o seu edital, que é o item 4 que vocês estão vendo aí, depois vai abrir a inscrição. Anota no seu calendário, 30 de junho, tá? Começam as inscrições, pelo cronograma que está oficializado aqui na portaria do MEC, tá? Em outubro acontece a realização das provas, o INEP vai realizar a prova nacional docente, tá bom? Então, tudo acompanhado aí, ministrado pelo INEP, como eu já falei aqui. E, por último, a última etapa é a divulgação dos resultados. Você, candidato, vai receber uma avaliação individualizada do seu desempenho na prova, tá? E os estados e os municípios vão receber uma listagem geral
do desempenho das pessoas na prova, tá bom? Então, existem duas formas de divulgação destes resultados. Quais são os cursos alvo dessa PND esse ano? São 17 áreas. Coloquei todas aí para vocês. Artes visuais, então, licenciatura sempre, tá bom? Biologia, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras português e inglês, letras português e espanhol, letras inglês, matemática, música, química e pedagogia, tá? Todas estas áreas são alvo ali da prova nacional docente. O que a gente ainda não sabe, falando de São Paulo, se São Paulo vai abrir o edital para todas essas áreas, ou se ele vai publicar um edital que selecione apenas professores de letras português, inglês, matemática e geografia, que são as áreas mais defasadas nesse momento, na prefeitura. Nós vamos ter que aguardar o edital para esses detalhes. Ou ele pode abrir para todas essas áreas. Vamos aguardar, tá bom? Mas fato é, se ele abrir para geografia, história, letras, enfim, para todas essas áreas, esses candidatos vão ter que se inscrever na PND, vão fazer a prova PND, vão ter o resultado, para depois fazer a segunda parte do concurso, que vai ser a parte prática do município de São Paulo. Tá claro que aqui, gente, vão sinalizando aí para mim, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que está ficando aqui em aberto, tá? Vamos ver um pouquinho qual é a estrutura da prova. O que eu tenho que estudar? O que vai cair? Como é que vai ser isso daí, gente? Claro que aqui é só para colocar um gostinho na boca, tá bom? Porque a gente já tem aí a estrutura básica do nosso curso sendo elaborada, a gente já está inserindo material, conteúdo, enfim, informações para o curso que a gente vai abrir sobre a PND, né? Um curso específico para PND. Então, claro que isso vai ser ainda, né? Aqui eu só vou pincelar, mas quem vai fazer o curso com a gente vai ter o aprofundamento. A PND está estruturada, claro, na matriz de referência do ENAD. Já falei sobre isso, tá? Então, qual é o formato que temos agora em 2024? Teve uma grande reformulação do ENAD, principalmente da área da pedagogia, tá? Essa reformulação trouxe inovações também para a prova do ENAD, e, claro, isso já vai acontecer também na PND, né? Não vai mudar. Qual é o formato? 27 questões de múltipla escolha, tá? Essas 27 questões de múltipla escolha, que é a primeira parte da prova, não vai se empolgando achando que é o total, não, tá? A parte geral da prova, ou seja, se aquelas 17 áreas vão fazer a prova, essa primeira parte, essas 27 questões serão iguais. Parte geral, conhecimentos sobre a educação, conhecimentos sobre a prática pedagógica, sobre a legislação educacional. Pesa bastante, tá bom? Legislação educacional costuma cair muito, tá? Nas avaliações do INEP, tá bom? Então, já fica outro toque aí, outra dica importante, tá? E aí, esse contexto cultural, educacional brasileiro também vai estar presente nessa primeira parte. 27 questões de múltipla escolha, conhecimentos de formação geral. E, é claro, depois, cada um na sua área vai responder questões da parte específica, tá? Que questões são essas? Serão 37 questões sobre a sua área de atuação. Então, se eu sou da pedagogia, 37 questões sobre pedagogia. Se eu sou de história, 37 questões sobre a área da história. Uma dessas questões, vai ser uma questão discursiva. Então, vamos ter objetivas, vamos ter parte geral, parte específica e vamos ter discursiva também para se preparar, para saber responder, para colocar isso lá, todo o seu conhecimento aí na prova, tá? Então, essa estruturação, ela é muito importante para a gente nessa fase de preparo. Eu já tenho, desde agora, começar a me preparar. Como eu falei, agora pausa os seus estudos sobre
a política educacional do município de São Paulo e vamos estudar essa ênfase pedagógica aqui, tá? Então, as competências e as habilidades pedagógicas, tá? De um modo geral, tá? Essa habilidade de como dar aula, como ensinar, como avaliar, tá? Também vamos voltar lá na nossa base e estudar as teorias pedagógicas, tá? As mais importantes que a gente tem em todo o processo educacional, os principais autores, as principais teorias e abordagens pedagógicas e a legislação educacional. Lembrando que quando eu estou falando de legislação, eu não estou falando de legislação do município de São Paulo, percebe? A gente está falando de tudo no âmbito federal. Então, as legislações que vão cair são as legislações federais. Exemplo, Helenice, Constituição, LDB, claro, óbvio, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional de Educação, anota e grifa. Plano Nacional de Educação, certeza que vocês vão ter que responder. Até porque a gente está tendo a reformulação dele, né? O último plano de educação acabou agora em 2024. Foi prorrogada ainda a vigência dele para dezembro de 2025, mas o novo plano já está escrito. Então, com certeza, isso será cobrado, isso vai aparecer sem dúvida nenhuma, porque é parte da documentação federal, tá? Então, a gente já tem aqui, ó, nesse slide, que vocês estão visualizando, bastante assunto para começar a estudar. Nada específico de São Paulo, tudo bem? Ah, eu quero prestar para a Bahia. Nada específico da Bahia. São os dois que a gente já tem certeza que vão participar aí, tá? Então, vejam, é importante a gente olhar para essa nova concepção, para essa direção. Vou buscar agora provas do município de São Paulo? Não, vou buscar provas do ENAD, 17, 21 e 24. São os 3 últimos que nós tivemos, tá bom? Tá anotando isso? Vocês não podem esquecer de anotar isso, hein? Vocês sabem que eu cobro as anotações. Por quê? Porque isso vai direcionar muito. Se você é daquelas pessoas que tem muito o desejo de ingressar na Prefeitura de São Paulo, se você está esperando que saia o concurso, está esperando que saia o edital, já começa a organizar os seus estudos. Já começa a procurar aqui o conteúdo, a procurar os materiais, porque você já tem cronograma para estudar, tá bom? Prova em outubro, primeira parte, tá? Depois a gente vai esperar o município de São Paulo contar para a gente como que vai ser a segunda parte e quais são as datas, né, que envolvem a segunda parte da Prefeitura de São Paulo. Se você pensar que a primeira parte, que é a PND, o resultado sai em dezembro, a segunda parte específica de São Paulo vai acontecer a partir de 2026, tá? Antes disso não tem como acontecer. Então nós vamos ter aí muita novidade chegando com a publicação desse edital, que a gente espera que saia agora até 30 de junho deste ano, para que a gente tenha as informações aí bem amarradinhas, tá bom? A gente abriu uma caixinha no Instagram nesses últimos dias, no WhatsApp, no nosso canal de atendimento, para que vocês colocassem as suas principais dúvidas sobre isso. Eu peguei essas perguntas e compilei aqui. Se nessa minha explicação ainda surgiram outras dúvidas, vocês podem ir escrevendo, que a gente está tentando compilar aqui, colocar para vocês, tá bom? Então, podem perguntar, a gente está aqui para bater esse papo com vocês, tá? E as pessoas que já colocaram as perguntas lá na caixinha, eu vou até colocar aqui já. Selecionei essas perguntas, coloquei aqui, porque eu sei que a dúvida de muita gente, é o que mais apareceu para a gente. As mais recorrentes foram as que a gente escolheu para conversar aqui com vocês. Como essa prova será? Ela é uma etapa do concurso? Já contei aqui para vocês, né? Esta prova, a PND, falando de São Paulo agora, essa prova, a PND, será a primeira fase do concurso de São Paulo. Concurso de São Paulo, 2 fases. Fase 1, PND. Fase 2, prova prática. Ah, isso é uma especulação? Não, isso é certeza, porque o secretário de Educação já veio a público, já declarou isso. Se você colocar lá na internet, procurar assim, Secretaria de Educação de São Paulo, vocês vão ver na primeira página da Secretaria de Educação de São Paulo, já tem lá o pronunciamento oficial
do secretário de Educação. Então, é uma certeza, ok? Que a prefeitura aderiu e vai ter fase 1, PND, fase 2, prova prática. Já anota isso aí, tá? Isso também não podemos mais ter dúvidas sobre isso. Outra pergunta. Vai valer para o concurso de diretor de escola? Essa pergunta, mas tem muita dela. É uma ansiedade muito grande, a gente está aí, né, da expectativa altíssima dessa publicação do edital de seleção, né, dos diretores, concurso de acesso, esse é para quem já faz parte da rede municipal. A gente está nessa expectativa já há alguns meses, a prefeitura ensaia que vai publicar o edital, de repente ela para, a gente fica no aguardo, estamos aqui, na ansiedade. Oficialmente falando, não houve nenhum pronunciamento dizendo que vai utilizar a PND na avaliação de diretor. Então, não há. O que é certeza são as avaliações para professor, tá? Professor tanto de educação infantil, quanto professor de ensino fundamental, quanto professor de ensino médio. Isso já é certeza. Para o cargo de diretor, não houve, nem por alto, nenhuma menção da PND em relação ao cargo de diretor. Isso dá certeza para a gente de alguma coisa? Por enquanto, não. A gente só vai ter certeza quando o edital sair, e aí sim, com os detalhes dessa prova de diretor. O que a Helenice acha sobre isso? A Helenice acha que não, que a PND não vai fazer parte da seleção de diretores. Por quê? A PND, ela tem conhecimentos pedagógicos de sala de aula, não de gestão escolar, tá? A PND tem uma parte teórica e para os professores de São Paulo vai ter a parte prática, que é o quê? Uma aula, tá? Uma aula que a gente vai ministrar. Então, ou a gente vai gravar o nosso vídeo, vai enviar, ou a gente vai até um local para fazer essa gravação, mas é uma aplicação de aula. E para diretor de escola não tem como fazer uma parte prática da administração de uma escola, tá? Então a gente imagina que não vai fazer parte da prova de diretor, mas nada oficial, só a nossa imaginação, o nosso conhecimento, né, a nossa experiência aí nessa área, que mostra alguns detalhes. Mas vamos aguardar, né? Pode vir uma surpresa aí, vamos ver o que acontece, tá? Essa prova é mais difícil do que as outras bancas? Isso eu posso dizer com tranquilidade para vocês. Não, não é mais difícil. Muito pelo contrário, a prova ficou muito mais fácil. Quem já está acostumado a prestar concurso para a Prefeitura de São Paulo, que a gente tem uma bibliografia gigantesca, que a gente tem documentos do município de São Paulo, só de currículos a gente tem muitas dezenas de currículos no município, né? Quem está acostumado a estudar para o concurso de São Paulo vai achar os estudos para PND muito mais tranquilos, gente. Ficou muito mais fácil para a gente que está acostumado aqui com São Paulo, com a cobrança, com a régua, né, lá em cima de São Paulo. Então, essa primeira fase ficou muito mais fácil para quem vai prestar São Paulo, tá? O que muda, Helenice? O que muda é a concorrência, né, gente? Claro. Como eu falei, uma pessoa que está lá, sei lá, em Fortaleza, ela pode prestar a prova de lá de Fortaleza para concorrer a uma vaga aqui em São Paulo. Então, a concorrência aumenta, porque a gente está falando de âmbito nacional, então o número de interessados, de inscritos pode ser muito maior, né? A concorrência é muito maior, mas a prova é muito mais fácil, tá? O INEP tem já aí muitos anos, né, uma vasta experiência em aplicação de provas, e a gente está falando de um contexto nacional, então vamos falar de teorias que são comuns no país, tá? Então é bem a base dos estudos mesmo, quando a gente está lá fazendo a nossa graduação, tá? Outra pergunta que apareceu. Todos os anos terá PND? Ou seja, todos os anos vamos ter uma oportunidade? Mais ou menos, né? Todos os anos tem PND. É a proposta. Está lá no programa federal. Se todos os anos vamos ter editais, exemplo, de São Paulo, não dá para dizer, tá? Por exemplo, no do ano que vem, pode ser que São Paulo não entre. Ela entrou no de 2025, mas não vai no de 2026.
Pode ser que outros estados que não vão participar do 2025, ano que vem participem. Vai depender sempre disso. Mas todo ano vai ter a prova. Entendeu? Então, isso é bastante importante. Todo ano você vai poder concorrer a algum cargo, em algum estado, em algum município. A gente só vai ficar dependendo de saber quais os que estão para aquele ano ou não, tá? Outra perguntinha bastante recorrente aqui que a gente teve, ó. A PND vai eliminar alguma etapa do concurso? Eu não diria eliminar, né? Eu diria que ela vai substituir a primeira parte do concurso de São Paulo, que era a parte teórica, que é prova escrita, com questões discursivas, que eram 3 questões. Essa parte foi substituída pela PND. Então, eu não vou estudar os conteúdos teóricos do município de São Paulo para esta fase. Para quando que eu vou estudar, então, Helenice? Para a segunda etapa. A segunda etapa é a prova prática, uma aplicação de aula. Mas você precisa conhecer o currículo da cidade, você precisa conhecer as matrizes de competência, você precisa conhecer a proposta pedagógica de São Paulo para você fazer uma aula dentro da concepção pedagógica de São Paulo, entenderam? Então, a gente não deixa de estudar. A gente vai estudar, sim, os conteúdos de São Paulo, mas com foco e o enfoque, né? Voltado para a parte prática, para como eu dou aula dentro da concepção pedagógica do município de São Paulo. Não vou responder questões sobre isso, mas eu vou aplicar esse conhecimento. Isso também é muito importante. Então, o nosso curso para a segunda fase, ele vai ser específico do município de São Paulo. O primeiro momento vai ser o curso geral, PND, nacional, tá? Então, essa pergunta também é muito importante. Acho que muita gente tem essa dúvida, muita gente fala disso, né? Quer saber sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vai ser mais fácil ou mais difícil do que as provas tradicionais do concurso? Como eu falei agora há pouco, tá? Eu contei para vocês. Pensando na experiência que a gente tem em relação ao município de São Paulo, são provas muito densas, muito, muito pesadas. Então, para quem está acostumado com isso, ficou bem mais fácil. Não tenho dúvida de que ficou muito mais fácil, né? A gente vai ter perguntas muito mais leves, muito mais abrangentes, né? Não tão específicas, não tão pontuais. As legislações são legislações federais, que a gente já estuda para o concurso de São Paulo, mas a gente não vai precisar estudar a parte da legislação de São Paulo, tá? Então, ficou mais fácil, tá? Eu posso dizer isso com tranquilidade, pela nossa experiência, ficou muito mais fácil para quem está acostumado com as provas de São Paulo, tá? Para ser professor na rede municipal de São Paulo, serão necessárias 2 provas? Ótimo, essa pergunta, adorei, tá? Sim, vamos fazer 2 provas. Uma prova teórica, que é a PND, tá? Outra prova prática, que também já foi anunciada pelo secretário Fernando Padula, tá bom? A gente, então, tem a certeza de 2 provas, ou de 2 momentos. A gente já tem a certeza da primeira parte, e a gente vai aguardar os detalhes que vão sair no edital, quando for para explicar como vai ser essa segunda parte, tá? Mas são 2 provas, não deixa de ser 2 provas, tá? Essa prova só vale para contratos da SME? Ah, não, peraí que eu pulei uma aqui. Vamos voltar. Pera. Ah, é um concurso de ingresso ou apenas o contrato de 3 anos, como funciona no Estado? Nada de contrato, tá? A Prefeitura de São Paulo está falando aí de ingresso de professores, tá? Isso é o que está no pronunciamento do secretário, está na página oficial da Prefeitura de São Paulo, tá bom? Então, existe contrato em São Paulo? Sim, existe, assim como todos os lugares, quando acaba ali a lista de concursados, de aprovados, começa a se fazer contratos. Existem os contratos, mas esta parte, isso que nós estamos falando hoje, isso que o secretário se pronunciou, é para concurso, cargo efetivo da carreira do Magistério da Educação de São Paulo. Tá? Essa prova só vale para contratos de SME? Então, essa prova da PND, não, ela vale
para várias secretarias de vários estados e vários municípios, conforme a adesão, tá? Conforme eles forem manifestando interesse, conforme eles forem aderindo, nós vamos saber quantos e quais e quantas vagas cada um vai disponibilizar, tá bom? Para São Paulo, SME São Paulo já é uma certeza. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, como será a prova? Pelo que fiquei sabendo, será específico para professores. Isso mesmo, já falei disso aqui, só para reforçar para a gente, né? Esta prova, ela é uma prova para professores, prova nacional docente, tá? Então, sim, não é igual ao CNU, que nós tivemos recentemente, que foi para vários cargos de várias áreas, um edital enorme, né? Não, esse vai ser específico, uma avaliação específica para professores, tá? Para docentes, tá bom? E aí, outra pergunta que a gente até já conversou aqui, né? Quando são as inscrições? Lembra? Pedi para vocês anotarem aí, hein? Não vamos comer bola com isso, não. Inscrições começam a partir de 30 de junho. Aí eu vou olhar o edital, vejo quais os lugares que estão com vagas neste edital. São Paulo vai estar nessa lista. A gente vai saber quantas vagas e quais os formatos de cursos, né? Quais as áreas que vão fazer parte. E a gente vai poder se inscrever. Tem até o dia 11 de julho para fazer a inscrição. Esse é o cronograma que está publicado na portaria oficial do MEC. Se for acontecer alteração, alguma coisa, com certeza eles vão avisar previamente. A gente vai acompanhando e vai informando vocês também, porque a gente vai ficar de olho em cada etapa, né? Cada passo. É a primeira vez, né? Outra pergunta que a gente recebeu muito. Vai ter cursinho para essa prova? Sim, sim, sim. Vamos ter curso para essa prova. Curso preparatório para a prova nacional docente. Então, se você vai se inscrever para mais de um estado, para mais de um município, o curso serve para isso também, tá? Você tem um conhecido, um familiar, uma pessoa que mora, sei lá na Bahia, que também já confirmou participação, e essa pessoa quer fazer o curso, também vai poder fazer no formato online, tá bom? Então, nós vamos ter, sim, esse cursinho. Quando sair o edital com as datas específicas de São Paulo, a gente pretende abrir também turmas presenciais. Mas não temos ainda datas para isso. Vamos esperar o edital, como eu falei, tá bom? Mas o curso online, já temos também um cronograma para iniciar ali já junto com a publicação do edital oficial. Já vamos começar também. E isso tudo a gente vai manter vocês informados. Porque, né, a gente não pode deixar passar nada desapercebido aí nesse momento. Todo mundo está curioso pelo que vai acontecer, como é que vai ser isso aqui em São Paulo. Já vai começar o cursinho pré-edital? A gente pretende começar o curso perto da data ali do cadastro dos editais, tá? Por enquanto a gente vai